Genuíno, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Mauro. Estou acompanhando aqui o noticiário. Eu tiro uma conclusão, Mauro. Vamos. O Brasil precisa passar limpo tudo o que aconteceu na justiça brasileira a partir do mensalão. Porque tudo isso que está ocorrendo, mensalão, onde estava Moro? Lá no mensalão. Onde estavam os procuradores de Curitiba? No mensalão. Onde estava no governo Lula? Fizeram o ENCLA, Encontro Nacional sobre a Lavagem de Dinheiro. Era juiz de primeiro grau, Moro, Bredas, Polícia Federal, Ministério Público, veio a Lava Jato, veio as coisas dos cartões corporativos, vieram toda essa onda. Eu acho que o Brasil precisa resolver fazer uma reforma no sistema de justiça. Eu não faço comemoração com esses espetáculos que a política, às vezes, tenta se aproveitar, com prisão, com Polícia Federal. O Brasil não pode ser uma eterna delegacia geral de polícia. E, para mim, isso é uma característica autoritária da democracia brasileira. Então, eu acho que tem que haver uma redefinição dos métodos de investigação, esse negócio de força-tarefa, esse negócio de operação, tudo isso foi uma transposição para o Brasil do direito penal americano, que nos Estados Unidos tem isso. O direito penal americano, o domínio do fato, a presunção da inocência secundária, do ter o devido processo legal, tudo vira uma aliança com a mídia. Fizeram isso na Itália. Tem até um livro, chama O Engenheiro do Caos. É um jornalista que escreve sobre a Operação Mãos Limpas na Itália, que foi a lição que eles trouxeram para o Brasil. Então, tem um livro famoso também da Itália, Primeiro Conquistaram Roma, como a Operação Mãos Limpas produziu o retorno da extrema-direita, até a extrema-direita governando a Itália. Portanto, esse processo que o Brasil viveu, a gente tem que ir fundo. Tanto a questão do sistema de justiça, como a tutela militar. Esses dois braços do Estado burguês se aliaram na perseguição à esquerda, aos movimentos sociais e na criminalização da política, para eles se colocarem como salvadores da pátria, uma visão moralista do salvacionismo. Daí as consequências. Se o fim justifica os meios, porque é para consertar, para moralizar, com o apoio da grande mídia, tudo pode ser feito, inclusive essa última do Moro, de entregar uma fita que não tem prova se é a voz do juiz Apio. E veja o que foi a TRF4. Não tem como separar TRF4 da 13ª Vara. Não tem como separar a 7ª Vara de Rio de Janeiro com Bredas. Esses heróis que pousaram, que foram colocados, incensados, que foram páginas de jornais, de revista, de televisão. Olha aí, eu espero que uma hora dessa, essa mídia corporativa peça desculpa ao país, porque incentivaram falsos heróis, estimularam falsos heróis. Genuíno, você traz uma questão muito interessante, nós vamos chegar em 2013. Por quê? Você identifica a origem disso tudo, não é a Lava Jato em si mesmo, é o mensalão. Claro. É ali que a coisa começa. Então, é muito interessante que nesta entrevista do Tony Garcia, ele vai estar daqui a pouco aqui na Pós-TV Fórum, num fórum 11h30. Acho que uma das revelações mais impressionantes da entrevista é a tal entrevista que ele deu para a Veja em 2006 contra o Zé Dirceu. Exatamente já no espírito dessa ofensiva contra o governo Lula e a esquerda. Então, quando é que começa o tal do escândalo do mensalão? 2005. Ele é fortemente impulsionado por essa entrevista do Tony Garcia, que lança uma série de acusações que agora ele reconhece que é falsa, foi tudo combinado. Ele fez a mando do Moro, que já era juiz da 13ª Vara, a Lava Jato só foi aparecer em 2011, mas assim, tem um fio de continuidade que vai ligar 2006 com a Lava Jato e com 2013, né, Janina? Porque ali, claro, 2006 é o germe do antipolítica, né? É plantado ali. É o germe da criminalização da política. E no bojo das manifestações de 2013, veio a palavra de ordem.
contra todos, queremos a volta dos militares à política, defesa da ditadura, e naquele bojo de uma reivindicação legítima do passe livre, vem uma hegemonia de extrema-direita que já tinha exercitado isso na Ucrânia, no Egito, na Tunísia, e vem para o Brasil. E foram aquelas grandes manifestações. É interessante observar que, da noite para o dia, a principal TV aberta, ela muda de postura. Antes eram vândalos, depois passam a ser heróis. E fizeram esse movimento para que a esquerda fosse criminalizada com a bandeira da corrupção. A bandeira da corrupção, Mauro, por isso que essa questão é profunda, faz parte de um objetivo do Departamento de Justiça. O imperialismo americano estabeleceu 3 guerras depois do fracasso do Iraque. A guerra contra as drogas, para provocar encher as cadeias com jovens pobres, pretos e consumidores. 2. A guerra contra o terrorismo. Vocês se lembram o que fizeram com os muçulmanos no mundo inteiro? Base de Guantánamo, tortura sendo realizada na Europa, e a guerra contra a corrupção, que o Brasil foi o principal laboratório dessa guerra contra a corrupção. É isso. E como é que você analisa? Queria agora uma análise específica tua, Genuíno, sobre 2013. Comentei aqui, ontem falei com o Valério Arcari, hoje com o professor Emir. Queria te ouvir, amanhã vem Antônio Martins, Maringoni. Estou querendo escutar, porque assim, dificilmente na esquerda você encontra 2 avaliações totalmente convergentes, né? O próprio presidente Lula já teve uma visão, mudou a visão dele. Como é que você encara? Foi um fato surpreendente, Mauro. Eu vivi, porque eu era vítima durante as manifestações de 2013, com o alvo do moralismo reacionário. Veja bem, o mundo atravessava e se preparava para enfrentar as consequências da crise de 2008, que é importante ligar com a crise do sistema financeiro americano de 2008. E o capitalismo faz uma reestruturação da relação capital e trabalho, da captura dos fundos sociais, o papel das commodities, que é proteína animal e vegetal, e o problema da energia, é o caso do petróleo, por exemplo, do pré-sal. Naquela crise de reestruturação capitalista, vieram as manifestações no mundo inteiro. Aquelas manifestações tinham base legítima, o descontentamento da juventude, a população queria mais direitos, queria uma reforma política. E naquele bojo, qual foi o erro? A esquerda não foi para as ruas disputar naquelas manifestações. Aí deixou a rua livre para a direita construir o discurso que dá no golpe, que dá na eleição de 2014 e depois no golpe. Aquilo ali foi um processo, uma experiência política de disputar a consciência. O capitalismo, Mauro, que estava se reestruturando naquele momento, ele não queria mais só lucro e mais-valia. Ele queria ganhar corações e mente para os seus ideais, para situar o papel do indivíduo no momento, o papel do indivíduo na história, o Deus do mercado, o Deus do lucro, o individualismo do salve quem puder, e um discurso autoritário. Por quê? Porque diante da crise, da reestruturação que vem a partir de 2008, era necessário mudanças autoritárias no liberalismo, para garantir o liberalismo econômico. E eu acho que o grande erro nosso da esquerda foi não ter enfrentado a crise naquele momento. A gente tinha que ter se antecipado. Agora, do PT, a gente já vinha, Mauro, desde 2003, quando o Lula assumiu, com a eleição de 2002, a gente já vinha se afastando das ruas. A gente não fez enfrentamento, a gente não fez politização, a gente não fez mudança estrutural. E quando você chega ao governo e não faz mudança estrutural, as estruturas te derrubam ou te ganham. Foi isso que aconteceu. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise e tirar lições para hoje. Por exemplo, hoje, se nós não realizarmos um programa de mudança e transformação do país, a população vai ficar decepcionada conosco, e aí vem a extrema-direita alardeando o caos, alardeando o fim do mundo. Foi assim que aconteceu na Itália. Quando a centro-esquerda ganhou a eleição na Itália, oriunda do Partido Comunista, que foi extinto,
eles aplicaram um programa de ajuste fiscal orientado pelo FMI e pelos Estados Unidos. Olha o que deu. Uhum. A Itália nunca mais acertou o plumo. E aí veio a extrema-direita ganhando a eleição agora. Esse processo que está acontecendo no Chile, o Chile teve grandes manifestações, não realizou o programa, veio a decepção. Então, eu acho que o que aconteceu em 2013 foi um levante popular que foi hegemonizado pela direita. A direita hegemonizou, não foi a esquerda ficou na defensiva, particularmente nós do PT, porque a esquerda era alvo, as manifestações foram dirigidas contra partido, despolitizar a política, militarizar a política, abaixo o vermelho, abaixo os símbolos que caracterizavam a esquerda. E diante de uma ausência da esquerda, que já vinha fora das ruas e da mobilização, a direita deitou e rolou naquelas manifestações, aí preparou a eleição de 2014, que quase ganhou com a Aécio, não reconheceu o resultado e veio com um golpe contra a Dilma, em 2016. Eu acho que essa é a grande lição que a gente tem que tirar de 2013. E o Mensalão, é interessante, o Mensalão foi julgado em 2012, na véspera da eleição do Haddad aqui em São Paulo, bem na véspera. Na véspera da eleição, foi proclamado o resultado da nossa condenação, em 2012. Exatamente. Em 2013, nós fomos presos antes do julgamento dos recursos. Veja bem, agora, eles condenaram o Collor, mas o Collor não está preso, porque ainda tem recurso. Nós fomos presos antes de apreciar os recursos. Uhum. Fomos levados para a Papuda. 2013 era o ano anterior a 2014. Aí você tinha a campanha, não vai ter Copa, xingando a Dilma nos estádios. E, no meu modo de entender, o governo foi para a defensiva. Porque, em vez de enfrentar, convocar horário nobre, chamar o povo às ruas e fazer o enfrentamento, nós fizemos uma tentativa de acordo nacional com Joaquim Levy. Aí nos ferramos. Não, é interessante, porque... Esse é o enredo de uma tragédia que nasceu, lamentavelmente, no bojo de manifestações legítimas. É interessante, a regionalíssima disse aqui, genuíno foi assim em 2013, que deu no golpe de 2016. Então, acho interessante, porque naquele momento você estava às voltas, você e outros importantes líderes do PT, às voltas com a perseguição absurda da história do Mensalão, em novembro, né, de 2013, e acabou se entregando à Polícia Federal para ser preso na Papuda, mas durante o ano de 2013 vocês estavam ali sendo perseguidos. Me parece um momento de grave crise da direção do PT, mesmo com o partido estando no governo, como você falou, um defensismo, tanto que hoje se reconhece. A direção do PT, você, Zé Dirceu, não saiu na defesa de vocês, ficou completamente na defensiva, e da mesma maneira nas ruas, Janino. Eu participei, estava comentando aqui, logo a seguir ali, em 2013, ainda fui fazer uma cirurgia, estava com câncer naquele momento, não podia sair muito às ruas para me preservar esperando a cirurgia. Mas meus filhos, que são todos de esquerda, estudaram no Equipe, você foi meu professor de Equipe, o Equipe foi um grande, e ainda é hoje, um grande formador de quadros da esquerda brasileira, foram às ruas, saíram às ruas, mas não tinha a direção do principal partido político do país, de esquerda, que estava no poder, que era o PT, não foi para as ruas, não liderou, não disputou, né? E aí, veja bem, um fato importante, a Dilma chegou a ensaiar a necessidade de convocar uma constituinte exclusiva para a reforma política. Ficou só no ensaio, não foi para o enfrentamento político, porque a população queria mudanças da política e nós ficamos na defensiva. Então, eu acho, Mauro, que não é por acaso, você deve estar lembrado da imagem. A imagem do dia 8 de janeiro foram os fascistas ocupando o topo do Congresso Nacional. Em 2013, eles fizeram a mesma cena subindo ali na parte superior do Congresso Nacional. Portanto, há uma espécie de tentativa de reedição no 8 de janeiro. Por quê? Porque a direita, através dos meios de comunicação, ela propagou um discurso da ordem, do caos, do medo e contra a esquerda. E aquele discurso, como a esquerda não enfrentou, ganhou corações e mentes. Tanto que as manifestações contra a Dilma pelo impeachment chegou a 1 milhão de pessoas. Você deve estar lembrado disso,
após a eleição de 2014. E o Inominável se lança candidato a presidente da República em 2014 na Agulhas Negras, Academia Nacional das Agulhas Negras, AMAN. Foi lá que ele se lançou candidato. Então, a engenharia da ruptura estava sendo montada e construída no bojo daquilo ali. Então, eu acho que, olha, Mensalão, a denúncia do Mensalão em 2005, 2006. O nome Mensalão foi tirado da boca do Roberto Jefferson. E um senador pregou a extinção do PT. Vamos matar essa peste. E nós fizemos um trabalho, nós fomos alvo de um grande espetáculo. O dia, a hora, o momento de colocar a sentença tinha que combinar com o Jornal Nacional, com o horário das 8. Tudo era milimétrico. Por exemplo, antes da eleição do Haddad a prefeito de São Paulo, teve o resultado da nossa condenação. Um ano depois, no dia 15 de novembro, nós fomos presos e levados para Papuda, antes dos recursos. Terceiro, nós não tínhamos prerrogativa de foro, podíamos ser julgados na justiça no primeiro grau, segundo grau. Foi direto para o Supremo Tribunal Federal, coisa que não está acontecendo agora. Tá certo? E havia, veja bem, Mauro, eu nunca esqueço, a recepção da denúncia contra mim, que deu esse pronunciamento de um ministro, que eu não cito o nome, empatou no Supremo, se recebeu ou não a denúncia. E a presidente do Supremo desempatou porque ela disse que era uma matéria constitucional. Empate pro réu. Empatou, em vez de eu ser beneficiado, a presidente do Supremo, a Ellen Grace, votou 2 vezes para desempatar, porque eles disseram que era matéria constitucional. Portanto, ali foi o grande laboratório. Aquele laboratório, Mauro, ele estava vinculado com uma puta ofensiva da extrema-direita para substituir, para derrotar a esquerda, que era o que eles queriam fazer em 2014. Como não fizeram com a Dilma, deram o golpe em 2016. Ali estava preparada a ruptura, e nós devíamos ter ido para uma ruptura popular. A Dilma foi eleita em 2014, aí pregou o pacto social com o Levi. Ela tinha que ter pregado, vamos para as ruas para enfrentar o golpe e defender a democracia. Não fizemos isso, como a Bolívia fez, como o Petro da Colômbia está fazendo, aí o golpe se perpetuou, chegando na prisão do Lula. Porque o grande objetivo de tudo isso era chegar no Lula. A denúncia do Mensalão, Mauro, era 40, faltava quem? O Alibaba. A primeira denúncia eram 40, dos 40 sobraram 16. Para fazer a narrativa completa, precisava do Lula. O Lula derrotou o Mensalão. Aí o Lula derrotou o Supremo e foi para a reeleição. Inclusive, teve aquela crise, você se lembra? Eu estou lembrando isso, aquela crise da visita do Lula ao gabinete do Jobim. Sim. Tinha saído o gabinete do Jobim e duas jornalistas vazaram para a mídia que o Lula tinha ido pedir arrego ao Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes ficou apavorado e fez uma declaração que não era bem o estilo do Gilmar Mendes. É importante as pessoas lembrarem isso para que a memória sirva para o presente e para o futuro. Existe um ditado na peça Antígona: o passado não pode ser abandonado porque ele volta com toda a força. É isso aí. Ainda nesse tema, Janino, está bem interessante essa conversa, 2 aspectos. O primeiro é que você traz uma questão interessante, né? Você traz 2013, do ponto de vista da extrema-direita, deve ser visto na escala global. É quando está começando a ofensiva da extrema-direita em todo o planeta, não apenas no Brasil. Egito, Tunísia e Líbia. Pois é, começa a ofensiva da extrema-direita em todo o país. Regionalíssima diz assim: Mauro, no junho de 2013, movimentos sociais se diziam apartidários e recusavam o uso de bandeiras. Mas olha, isso acontece no contexto do movimento, porque vão ficando encurralados. Inicialmente, entendeu? Não tinha. É claro que quem está no governo vai ser sempre o alvo, mas o fato é que a direção do PT e dos demais partidos de esquerda dos movimentos sociais ficaram encurralados pela extrema-direita. E aí é muito interessante o que você traz, Genuíno. De fato, com algumas diferenças com a visão do Emir, 2013, ele traz uma questão. 2013,
é o ensaio, na verdade. Ele fala do Bolsonaro. Eu digo, não, 2013 é o ensaio do 8 de janeiro. É muito... Exatamente. Tá aqui, ó. Olha a foto de 2013, essa em branco e preto. É o que você falou lá no Congresso. Olha a foto do 8 de janeiro em frente ao Congresso. A diferença entre um e outro é que a agressividade e a força dos fascistas da extrema-direita não eram tão grandes. Eles foram lá, ocuparam, mas não invadiram. Agora, com aquilo que foi iniciado ali, essa ocupação do Congresso, ou esta manifestação do Congresso, iniciada em 2013, concluiu-se no 8 de janeiro aí com a invasão do Congresso e a tentativa de tomada do poder, né? Aí vale a frase do Marx: a história não se repete. Uma vez é como tragédia, outra vez é como farsa. Até aí a farsa do 8 de janeiro. Pois é interessante, realmente muito, muito interessante. E aí você traz uma questão que também é objeto de grandes divergências na esquerda, que é a questão do segundo governo Dilma. Eu lembro, Genuíno, a gente fica comentando muito que o Lula ganhou por um tantinho, o Lula ganhou por um tantinho, mas a Dilma já ganhou por um tantinho, ali já estava a ofensiva da extrema-direita, ela ganhou muito, muito apertado. Eu lembro que eu estava numa festa de aniversário de amigos dos meus filhos, e os pais lá, vários pais torcendo para o Aécio, passaram a festa inteira comemorando a eleição do Aécio. O Aécio comemorou, tem aquelas fotos divertidas lá em Minas dele comemorando, e a virada foi só à noite, né? E eu lá... O Aécio não reconheceu o resultado, assim como o Inominável não reconheceu o resultado do Lula. Isso. Aí o que acontece? Com base nessa derrota apertada, a Dilma... Porque, assim, foi uma guerra o segundo turno, né, Janine? Foi uma guerra em que, de fato, os movimentos sociais foram para as ruas, a esquerda foi... Nós arrancamos, eu digo, a esquerda arrancou os movimentos sociais a vitória da Dilma em 2014. O caminho da derrota eleitoral estava dado ali. Foi uma virada. Foi uma virada. As pesquisas estavam dando a maioria para o Oeste. Foi uma virada. E aí ela larga na estrada todo mundo que tinha feito a virada com ela. Todo mundo que foi para a rua, que brigou, que lutou e tal, e foi se aliar com os banqueiros, foi colocar o Joaquim Levy lá como ministro da Economia para fazer um programa neoliberal. Eu estava preso, Mauro, em prisão domiciliar em Brasília. Foi o período de maior agonia para mim. Aquela agonia, no meu modo de entender, teve um dia trágico. No mesmo dia, a ministra do Supremo defende a não condenação do Ustra, que era acima dos torturadores. A Inês Etienne morre, aquela que foi a principal denunciante da Casa de Petrópolis, e a minha grande amiga, até então, Marta Suplicy, sai do PT com críticas violentas ao PT. O PT acabou. Então foram dias terríveis que eu curtia dentro de uma prisão domiciliar em Brasília por decisão do Supremo Tribunal Federal. Loucura, né? Loucura, genuíno. Que tempos, que tempos. Ótima avaliação, gostei bastante dessa nossa conversa, como gostei com o Emir, como com o Valério. Alguém aqui pediu uma mulher para avaliar, vai ter sim. Amanhã nós vamos ter uma mulher avaliando 2013, uma mulher jovem. Vai ser bem interessante essa conversa com ela. Genuíno, nós estamos vendo aí essa sequência de escândalos que, em tese, deveria deixar o Lira na defensiva, né? Mas, Genuíno, esse sujeito é um escroque profissional, é um extorsionário profissional. Estou muito impressionado com o que está acontecendo. O parquinho do Lira pegando fogo com essa sequência de denúncias vinculadas a esses tais kits de robótica, e ele vai, Genuíno, com toda a frieza para um café da manhã com o presidente Lula ontem, para chantagear o presidente Lula, né? Para dizer, o combustível está acabando. O governo precisa definir quem são os seus aliados. Ou seja, Lula, precisamos de mais emenda, de mais cargo, de mais ministério, praticamente exigindo uma reforma ministerial. Achei muito chocante. Ele sai de lá, Genuíno, uma coisa que eu nunca vi na República, não é da tradição republicana. O presidente da República é o Lula. Quem conversa com o presidente da República, em geral, e é convidado, em geral, deixa ao presidente da República o direito de divulgar a versão. Ele foi lá e saiu direto para uma entrevista na CNN, em que vendeu uma versão da conversa com Lula, humilhante para o Lula, dizendo que é isso, que ele praticamente ele foi dar aula para o Lula de como fazer política. Não, você tem que entrar
mais na política. Não, nós já fizemos todas as contribuições republicanas, agora nós precisamos de combustível para continuar a votar com o governo, não vamos ajudar, a não ser em questões que sejam questões de Estado, sei lá, reforma tributária, aqui lá. Enfiou a faca no pescoço do Lula, sugeriu, olha a armadilha que ele fez para o Lula ontem, ele sugeriu ao Lula fazer uma reunião com os líderes do Congresso. O Padilha acabou o café da manhã, saiu telefonando desesperadamente para os líderes na Câmara dos Deputados e dos senadores. E o Lira mandou os caras não irem. Mandou os caras, foi uma desmoralização. Porque aí saiu a conversa oficial às 5 da tarde, o Pimenta anunciou que a reunião estava desmarcada, porque os líderes não estavam em Brasília, mas você acha que o Lira não saberia se os líderes não estavam em Brasília? Ele controla tudo ali. Então foi assim, foi um negócio, uma armadilha que ele aprontou. Lula já tinha dito desde 10 dias atrás que ia entrar na articulação política e teve uma reunião, acabou para substituir isso, uma reunião foi fraca do Lula, não com líderes, mas com senadores da base de apoio. O único que não é da base de apoio do governo é o Isalci Lucas, do PSDB, que foi lá por conta da questão da grana do Distrito Federal, não para manifestar apoio ao Lula, e é isso, né? É impressionante essa performance do Lira. E interessante também que o Lula, segundo o Lira, na versão dele, comparou o Lira na conversa ao Eduardo Cunha. Fiquei impressionado. Ele disse assim, nós não vamos repetir o que a Dilma fez com o Eduardo Cunha. Nós não vamos antagonizar, vamos compor. Genuíno. Mauro, nós estamos experimentando um caminho que não deu certo. Eu sempre defendi, inclusive no seu programa, que nós não podíamos negociar em bloco, nós tínhamos que negociar com cada partido. E o veículo para negociar, o porta-voz não devia ser o Lira. O Lira é presidente da Câmara. Nós empoderamos o Lira como se fosse o grande representante do Centrão. Ele é representante de um poder. E ele tinha que ser tratado respeitosamente como representante de um poder. E a articulação do governo tinha que negociar a pauta com cada partido. Primeiro, o bloco de esquerda, depois os partidos que apoiaram o Lula no segundo turno e depois negociar pontualmente. A negociação seria pontual. Como nós colocamos o Lira como principal negociador, ele cresceu falando em nome do Centrão. Eu acho que nós caímos na armadilha dele. E essa armadilha tem que ser desfeita. É ruim o presidente da Câmara ser o articulador político do governo. Eu criticava o Luiz Eduardo Magalhães, grande amigo, quando ele era uma espécie de líder do governo Fernando Henrique Cardoso. Eu dizia, Luiz Eduardo, você é presidente da Câmara, você representa todos os parlamentares. Você não pode ser líder do governo. E ele se incomodava com isso, é tanto que ele alterou. E aí entrou o Sérgio Mota, entrou o Madeira como líder do governo. Portanto, tem que haver uma redefinição desse processo. O Lula conversa com o Lira como chefe de um poder, Câmara dos Deputados, assim como conversa com o Pacheco. Ele pode discutir, colocar a pauta, mas o conteúdo da pauta não é tarefa do presidente da Câmara. O conteúdo da pauta é tarefa dos partidos políticos. E eu acho que você não vai discutir reunião de líder com o Lira. Você discute com ele as matérias que vão ser pautadas. Eu acho que tem que haver uma mudança. Nós nos precipitamos em apoiá-lo rapidamente. Nós nos precipitamos em considerá-lo o grande líder de todo o Centrão, e não é de todo o Centrão. E, no meu modo de entender, a própria negociação do ajuste fiscal do Haddad tinha que ter sido com os partidos e não com o Lira. Nós empoderamos ele, e agora ele está fazendo esse tipo de coisa. Mas eu aproveitaria, Mauro, para dizer uma coisa. Eu não vejo com bons olhos essa relação de polícia, de justiça com a política. O Brasil tem que fazer tem que cortar esse cordão sanitário. Primeiro, porque eu acho que operações policiais que viram espetáculo me cheira mal. Entendeu? Segundo, eu acho que nós não podemos tratar um aliado ou um adversário por causa de uma operação policial. Uhum. Veja bem, é importante a gente retomar. O início da história do Mensalão começou com o atual preso Roberto Jefferson, que disse que
aquele episódio do dinheiro dos Correios, que era R$3.000, R$5.000, o Zé Dirceu era culpado por ter montado aquilo, coisa nenhuma. Mas aquela versão prevaleceu, porque se discute hoje são versões narrativas. Então, eu acho que a investigação tem que ser feita devido ao processo legal, sem espetáculo, sem tirar ilações, e tem que ter provas concretas. Eu tenho que separar a política disso. O Brasil não se livrou ainda da politização da justiça e da politização da polícia. Eu me lembro que antes da campanha de 2002, a Rosiana Sarney subia e passava a serra, quando o Lula foi eleito, e surgiu aquela operação no Maranhão, que descobriu depois que era para pagar os funcionários da empresa do marido da Rosiana. Essas operações, eu fui vítima delas. Assim. Fui vítima. Quer dizer, depois do estrago, não adianta pedir de desculpa, porque o estrago já está feito. Então, eu acho que a política do Brasil, você tem que fazer uma reforma política, tem que valorizar as instâncias políticas, tem que restabelecer a negociação política e sair dessa espetacularização da justiça e da polícia com a política, como se essas vertentes serão as grandes responsáveis pela consertar o país. Nós caímos nesse erro com a campanha por ética na política que levou o Collor ao impeachment. E o Collor foi absolvido pelo Supremo e depois agora foi condenado. Veja bem a loucura. E aquela campanha, Mauro, fortaleceu o bunker, Polícia Federal, Ministério Público. Isso. Você sabe, Genuíno, só para os mais jovens, eventualmente que não conhecem, Luiz Eduardo Magalhães era o presidente da Câmara ali no governo Fernando Henrique Cardoso, filho do Antônio Carlos Magalhães. Ele representava uma renovação no pensamento de uma direita liberal brasileira, né? Ele não era de esquerda, longe de ser de esquerda, mas que estabelecia-se por uma dinâmica de diálogo. Vocês foram grandes amigos, foi uma tragédia, a morte dele. Morreu fumante, louco, fumava loucamente, morreu de câncer aos 43 anos de idade. Morreu de infarto. E ele era uma renovação da direita. Naquela época tinha uma direita que dialogava, que discutia. Essa direita perdeu a Câmara quando ascendeu o Severino Cavalcante. Exatamente. E o Severino Cavalcante ascendeu na política por causa do Aécio Neves. Para derrotar o PFL, no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, o Aécio empoderou o candidato do baixo clero, que era o Severino, lá do interior de Pernambuco. Eu vou embarcar o Daniel Cara aqui, mas olha, Genuíno, concordo em gênero no Migral com você. Para mim está sendo uma alegria essa jornada aqui em Brasília, de voltar ao jornalismo político tal como ele é. O que é o jornalismo político para mim? O que eu aprendi, onde eu fui, minha escola. O jornalismo político é o jornalismo dos bastidores da política. É exatamente essa história. A reunião do Lira com o Lula, quais são os bastidores da reunião? Ontem publiquei essa reportagem sobre os bastidores do que está rolando lá no TRF4, na 13ª Vara. Semana passada, os bastidores da ida do União Brasil para o governo. Isso, para mim, é jornalismo político. Mas o fato é que, a partir do Collor, isso começa lá atrás, no impeachment do Collor, o jornalismo político brasileiro começa cada vez mais a virar um jornalismo político-policial. Ô, Mauro, eu vou te valorizado, agora está mudando, graças a Deus. Mas o jornalista valorizado é o jornalista que tinha essa coisa policial, de fazer denúncia o tempo todo. Foram os jornalistas de maior salário, maior promoção. Agora está um pouquinho mais equilibrado. Mas foi uma tragédia para o jornalismo também. Claro, Mauro, eu vou te contar um episódio que aconteceu na posse do Itamar. O Itamar tomou posse e havia um descontentamento por causa do aumento salarial das Forças Armadas. Ele baixou a medida provisória para resolver a crise, que havia uma disputa entre o Supremo e o Estado-Maior das Forças Armadas. Eu ia chegando de manhã no Congresso, aí o Lécio Jobim, era ali do MDB, me chamou. Vamos na casa do Procurador-Geral da República. Aí eu disse, que história é essa? Ele disse, vamos lá. Aí estava o Aristide Junqueira, eu, o Jobim, o Fernando Henrique Cardoso, ministro da Economia, o Mário César Flores, ministro da Marinha, o Procurador-Geral da República para fazer um acordo. Olha, nós vamos baixar uma medida provisória, senão a crise estoura, e pedindo que eu, como líder do PT, não trancasse a pauta, não fizesse obstrução. A política você faz assim. Né? Agora, tudo virou crime,
tudo virou esculhambação, tudo virou pecado, e aí os salvadores da pátria, tá aí. Quem é salvador da pátria? Delano, olha o que está acontecendo. Moro, olha o que está acontecendo. Olha, Tony Garcia. O Tony Garcia, quando ele deu essa entrevista, foi cantado em prosa e verso pelo Congresso Nacional. Derrotamos o PT, vamos matar esses caras. Era isso. Olha bem, é importante a gente lembrar isso, porque eu vivi isso na própria carne. Né? Foi o lado sangrento da política que eu vivi, meu ar. Eu vivi o lado da poesia e o lado do sangue. Esse foi o lado do sangue. Daniel, cara, chega mais. Entra para essa conversa aqui, tudo bem? Fala, Genuíno. Fala, Mauro. Prazer estar aqui com vocês, com toda a comunidade da Fórum. Bom dia, Daniel. Bom dia. Olha, vou dizer para você, eu concordo em gênero, número e grau com o que você está dizendo em relação à articulação política do governo no Congresso e a relação com o Lira. De fato, essa é uma questão, Mauro. Eu tenho verificado isso, né, quando estou em contato, mais por conta da reforma do ensino médio. Se continuar autorizando o Lira a ser o dono do Congresso Nacional, porque o Lira está se portando não é como presidente de um poder genuíno, ele está se portando como dono de um poder. Inclusive, ele atropela o Pacheco, né? Ele não tem nenhuma... E o Pacheco também, estranhamente, se submete a isso, né? Eu acho que passou da hora de trabalhar no sentido de fazer interlocução política. Agora, os parlamentares do Centrão, que são dialogáveis, eu tenho conversado com eles sobre a questão da reforma do ensino médio, todos eles, Mauro, apontam que eles aguardam o presidente Lula fazer aquilo que o Bolsonaro fazia num determinado momento, que era fazer um diálogo no varejo com os líderes, né? Chamar líder a líder, né? Eles não querem uma reunião de todos os líderes com Lula, eles querem uma reunião de cada líder com Lula para fazer esse acerto. E eles não autorizam outro interlocutor, Mauro. Tem esse fator também. O relato que eu tenho dos parlamentares do Centrão é que eles não autorizam outro interlocutor. É o Lula que eles querem, com quem eles querem dialogar. E o Lula então, uma campanha evidente de desgaste e desmoralização do Padilha. Padilha pode ter todos os defeitos que tenha, mas ele é o responsável pela articulação e ele se recusa. O Lira tem feito seguidos ataques abertos ao Lira, né? E está promovendo, olha que engraçado. Vamos falar de família aqui agora, tá, Daniel? Porque ele está lá fazendo campanha para o irmão do Genuíno, José Guimarães, ser ele o secretário de Relações Institucionais. Olha que coisa incrível. Ele tentando impor, inclusive, o nome dele para quem vai fazer a articulação política do governo. Situação inusitada, né? Inusitada. Mas então, o que ocorre, né? Vamos pegar um pouco do que é o modus operandi do Lira. A gente aprova o Fundeb e praticamente ali se dá o fim dos generais na articulação política. Lembra que os generais faziam articulação política no governo Bolsonaro. E qual foi a estratégia do Lira? Ele criar uma ponte direta com o Bolsonaro. Ele não está fazendo campanha para o Guimarães. Ele está, no fundo, dizendo o seguinte: não adianta colocar uma pessoa entre eu e você. O diálogo tem que ser direto comigo. E foi o que ele conquistou nas 2 últimas semanas. Pode recapitular aí todas as notícias. Você vai chegar a essa conclusão. O que o Lira conquistou é que ele não tem mais intermediário entre o Lula. E ele vai continuar sedimentando essa ponte. Então, o que ocorre? E esse é um ponto problemático, é o que o Genuíno trouxe. O Luiz Eduardo Magalhães, eu me recordo, Genuíno, de matérias sobre articulação política, que os protagonistas das matérias da revista República, que era do Reinaldo Azevedo, eram você e o Luiz Eduardo Magalhães, né, numa interlocução contínua ali, né? E eu gostava muito, né, porque me identificava muito com a sua posição, que você trazia ali, exatamente o que você falou agora, né, de como se faz política. Mas o Luiz Eduardo Magalhães, em que pese todas as nossas divergências ideológicas com ele, ele tinha um aspecto republicano muito maior que o do Lira. Existe um problema também no Brasil. Existe um problema no Brasil que é a deteriorização da direita brasileira. E eu vou dizer com toda franqueza aqui, vocês podem ficar chateados comigo, enfim, mas também da esquerda.
era de melhor qualidade no passado recente. É só pegar quem é o entourage do Lula, ali, quem cerca o Lula. No primeiro governo Lula e no segundo governo Lula, era um grupo mais gabaritado, na minha opinião, e estou sendo muito franco. Com isso, eu não estou fazendo uma crítica às pessoas, eu estou fazendo uma crítica à história, à construção histórica da esquerda. Perdeu solidez, né? E a disputa é muito comezinha, né? A gente está verificando uma disputa comezinha na política brasileira, que é muito pouco republicana. Não existe mais pessoas que têm interesse em construir o país. A gente fica pautado no assunto do cotidiano, né? O grande jornalismo político, eu não tenho dúvida, Mauro, que é a questão do bastidor, mas o que virou hoje o jornalismo político de bastidor? Eu sei dizer, pelo que eu ouço, a fonte da Andréa Sadi, eu sei dizer a fonte da Catanhede, eu sei dizer a fonte da Mônica Bergamo. Conforme o que elas falam, eu consigo identificar todos. E na época do Bolsonaro, eu sabia quais eram os generais, porque por conta do Fundeb, a gente teve que fazer interlocução com os generais, e nós vencemos, né? No processo de tramitação, e eu consegui identificar os generais, como, por exemplo, eu sabia quem que o Aécio Neves e o Eduardo Cunha, não estou falando de um passado tão recente, já faz alguns anos, né? Eu conseguia dizer quem eles estavam usando para dar que tipo de mensagem. E na época, né, da República, da revista República, porque eu falo dela porque eu gostava, e foi quando eu comecei a ter um contato mais aprofundado com o Genuíno, e também pela matéria-livro que você fez com o Genuíno, entrevista-livro, né? Mas o fato é que a coisa está... A gente tem um problema de formação. A gente deixou de pensar o país. Uhum. E, de certa forma, eu acho que esse é um problema estrutural. Agora, a demanda do Arthur Lira não é o Guimarães. A demanda do Arthur Lira é ele ter uma ponte direta com o Lula. Ele está, na verdade, mostrando que tem poder. Lógico. E vou dizer o desespero que eu tenho nesse momento. Ele já está sedimentando quem vai ser o sucessor, quais são os sucessores dele, que são fantoches, para ele controlar a relação com o presidente. É claro que depois tem um fator também, né? Quando a pessoa está imbuída do cargo, o Genuíno sabe disso melhor do que eu, ela não vai se submeter ao Arthur Lira, né? O Arthur Lira não vai ter esse mesmo poder de pressão. Agora, ele está tentando colocar um outro Lira, né? Nesse jogo, né? Ele tem aí um conjunto de alternativas. O relator do arcabouço fiscal é um. Ele tem um conjunto de alternativas para conseguir cravar o seu sucessor, que não vai se submeter ao Lira, mas vai ser leal ao Lira. Essa é a aposta do Arthur Lira. O Daniel e Mauro, só para citar um outro presidente da Câmara, o Ibsen Pinheiro era presidente da Câmara quando o Collor baixou o plano Collor. E foi aquele sequestro da poupança, foi numa crise muito grave. O Ibsen Pinheiro falou publicamente: eu não sou líder do governo, eu sou presidente da Câmara. E ele chamava todos os líderes para negociar procedimento. O presidente da Câmara negocia com os líderes procedimento, não negocia conteúdo. O conteúdo é de cada partido. Porque na hora que o presidente da Câmara vai negociar conteúdo, quebrou a institucionalidade. Ele tem que negociar só procedimento. A maneira, bota na pauta, tal dia, tal hora, eu vou presidir de acordo com o regimento interno. Governo, se vira, manda bala. Era assim que o Luiz Eduardo fazia. Por exemplo, o Luiz Eduardo passava para nós os procedimentos na votação da reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Porque ele dizia, vai ser assim, porque é o regimento da Câmara. Ou a gente restabelece a política nesse pedestal de disputa de projeto, de ideias, ou então, Mauro, nós vamos sempre ter esses falsos heróis, esses heróis de ocasião que produziram vários no Brasil. E aí o interesse era criminalizar o PT e a esquerda. Olha o que deu. Eu acho que a gente tem que tirar lições desse processo. Eu espero que o governo faça um realinhamento desses métodos da montagem da sua base política. Não é só interessante. A partir das reflexões de vocês, queria botar uma questão aqui. Porque essa dinâmica contra a política, de demonização da política, começa, então,
vai começar, ela tem lá a origem, lá na campanha do impeachment do Collor, mas ela, de fato, se estrutura a partir do Mensalão, em 2006, como uma dinâmica que não era ainda uma dinâmica da extrema-direita. É a direita tradicional que começa essa história do Mensalão, não é a extrema-direita. A extrema-direita vai crescendo e hegemonizando esse campo ao longo dos anos. E aí o que acontece? A campanha contra a política, qual era o objetivo dela? Fragilizar a política, portanto, fragilizar o instrumento por excelência de fazer política, partido político. Então, você vai tendo um processo de fragilização cada vez maior dos partidos políticos, né? Aí vem Bolsonaro, né, que estoura essa dinâmica dos partidos políticos. E aí é interessante, porque aquelas que deveriam ser instituições permanentes, porque não existe sociedade sem política. Você pode demonizar o partido político, mas a política continua existindo. Aquelas que deveriam ser instituições permanentes assumem o lugar dos partidos políticos. Aí as Forças Armadas são um partido militar e a Câmara, dominada pelos conservadores, pela direita, se torna um partido. Tem um partido hoje que se chama Câmara dos Deputados, né? E aí está feita a confusão, né? Ô, Mauro, eu vou botar pimenta aí. E no plano econômico, o modelo neoliberal criou instituições de Estado. As agências, Banco Central Independente, leis permanentes que não podem ser revistas para garantir a segurança dos contratos e a segurança e a qualidade do dinheiro. Aí criou-se uma meritocracia nas instituições de Estado. Quando o Lula governava, eu era presidente do PT, eu cansei de ouvir a seguinte frase dos burocratas: vocês passam, nós ficamos. Isto é, a política que emana da soberania popular é descredenciada. O que vale é o saber, é a técnica, é a farda, é a toga, é o burocrata que rege a orquestra. Esse é o problema que nós vivemos. E o Brasil tem que sair dessa encruzilhada. Ainda não saiu. Eu digo que a vitória do Lula foi a vitória da política, mas o Lula precisa, com o seu comando político, implementar o predomínio da política diante dessas articulações fisiológicas. Porque o Congresso virou mais oligárquico. Com orçamento secreto, emenda impositiva e individual, ferramos. E com o judiciário, com essa vontade de poder, aí complica tudo. Então, eu quero só chamar a atenção para esses riscos, viu, Mauro? Daniel, como é que você enxerga esse processo? Olha, eu vejo que, no fundo, a gente vai ter que... É difícil a tarefa, né? Porque a gente vai ter que refundar as bases em que se dá a disputa política no Brasil. Não tem outra alternativa. O que eu vejo, que mais me preocupa, é uma dificuldade muito grande da esquerda ganhar as ruas, né? Eu acho que já chegou esse momento em que é necessário ter consciência de que a disputa precisa ser uma disputa também massificada, né? Ou seja, as pessoas precisam entrar no jogo. É engraçado, o Genuíno, quando eu entrei aqui, quando eu comecei a acompanhar, eu estava vendo pelo YouTube, quando eu entrei aqui exatamente aqui no estúdio, o Genuíno estava trazendo uma reflexão que eu acho que ela precisa ser colocada em vários sentidos, não só no que ele trouxe. Ele falou que a gente precisa efetivamente repensar a maneira como o governo faz política e que a gente está insistindo num erro que nós já cometemos. O que hoje o governo tem pedido, e aí eu falo sobre reuniões partidárias e sobre posturas de parlamentares e sobre a maneira como o próprio Lula tem se colocado, ele tem pedido para a sociedade brasileira ficar na torcida. E, na minha opinião, ela tem que jogar o jogo. Jogar o jogo significa, sim, fazer manifestação de rua, significa pressionar o governo, mas tem que ser aquela pressão que seja uma pressão por a pauta do próprio governo. Né? O próprio arcabouço fiscal foi uma discussão. Qual que é a aposta do arcabouço fiscal? Não sei se o Genuíno concorda comigo. A aposta do arcabouço fiscal é que, se der errado, ele vai ser revogado. Não vai ser revogado então, com tanta facilidade, enquanto o Arthur Lira tiver esse poder massificado que ele tem, né? Massificado não, né? Massificado não é o melhor termo, mas esse poder
praticamente absoluto dentro do legislativo brasileiro, porque foi dada a ele essa condição pelo Bolsonaro, e que isso tem que ser desconstruído, mas tem que ser desconstruído com inteligência. Então, o que eu vejo que é o fator mais difícil, Mauro, é que a gente precisa retomar um sentido cidadão que só teve uma vez na nossa história, no surgimento do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que nem depois ele foi reproduzido, Genuíno. Eu acho que ele se encerra, infelizmente, ali na década de 90. Essa capacidade do povo se colocar no debate público. Tem um livro do Eder Sader, quando novos personagens entraram em cena, que conta, na verdade, a narrativa, uma busca de uma narrativa científica, histórica, sobre o surgimento do PT como um partido que cria e criador dos movimentos sociais. É belíssimo livro. Vai falar sobre os movimentos de carestia, a organização das mulheres na Zona Sul de São Paulo. Retrata muito a Zona Sul de São Paulo, mas, no fundo, pode falar sobre qualquer canto do Brasil. Isso a gente precisa resgatar em outros termos, né? Tem que ser para o tempo atual. Mas não tem outra tarefa para a gente desenvolver que não seja essa. Eu tinha muita expectativa que a relação Guilherme Boulos e MTST caminhasse nesse sentido, mas rapidamente ela está se institucionalizando também. E aí eu falo de quem está próximo, né? Ela está se institucionalizando. O próprio MST se institucionalizou demais nos últimos tempos. Por uma questão de sobrevivência, eu não estou fazendo aqui uma crítica. O problema é que aí tem um elemento crítico que sem querer ficar preso no eterno debate sobre a realidade e as dificuldades que cada movimento vive, mas tem um fator crítico, para além dos movimentos em si, que é o fato de que a gente está perdendo a capacidade de se colocar no jogo. E aí, se eu vou dizer para vocês com todas as letras, se a esquerda não tiver povo junto com ela, a esquerda não sobrevive. Genuíno, eu tenho uma avaliação, até gostaria de te ouvir sobre isso. Se não fosse o Lula o presidente, a gente estava já num processo já de espiral em que as forças conservadoras e reacionárias e ultraliberais, principalmente as ultraliberais, estariam ou já praticamente encerrando o governo em termos programáticos ou encaminhando para um processo de impeachment. Pelo que eu vejo na Câmara dos Deputados, é um negócio assustador. Eu fui lá para o seminário do ensino médio e esse é um tema corrente, né? Assim, o quanto que o governo sobrevive. Então, Genuíno, vou te entregar para a gente encerrar. Grande dia aqui hoje, grande dia. Olha, essa conversa de Daniel assim, é excelente. Só um segundinho, Genuíno. Só para dizer, a gente vai acabar daqui a pouquinho, depois dessa fala do Genuíno, antológica, essa conversa dos dois. Vou fazer recorte. Começamos a transmitir a CPMI do golpe. Começa agora lá no Senado. Depois o Tony Garcia vem ao Fórum 11h30. Depois tem o Jornal da Fórum, tem o Brocô. E à noite a estreia, ontem foi a pré-estreia, do documentário do primeiro capítulo do documentário da Fórum Filmes sobre o golpe do 8 de janeiro. Genuíno, queria uma resposta reflexiva sua a essa. Olha, em primeiro lugar, a maneira como a mídia velha, corporativa, cobriu a votação da MP, a votação do marco temporal, a votação da relação do Lira com Lula é para enfraquecer o governo e ele fica refém da agenda neoliberal. Eles pregaram que o governo estava chegando ao fim, era o caos. A reunião do Lula com o Maduro virou um problema político para a velha mídia. Então, a velha direita usa o Lira e empodera o Lira para enfraquecer o Lula e chantagear com o Lula. O Lira deixa de ser o chefe do orçamento secreto para ser uma espécie de estadista que está cobrando o Lula. Então, eu acho que o Lula precisa mudar os métodos de fazer maioria no Congresso Nacional. E agora, isso só muda, o Daniel tem toda a razão, se você colocar o povo nessa história. Olha o que o Petro está fazendo na Colômbia. Ele saiu da relação meramente congressual e foi para as ruas e convocou o povo para discutir a reforma da saúde, por exemplo.
Nós temos que fazer articulações para discutir. É o novo ensino médio, é financiamento da saúde, é a agricultura familiar, é a reforma agrária, é a política do salário mínimo, porque a agenda nossa não pode ser prisioneira do ajuste fiscal, nem pode ser prisioneira das relações de governabilidade, porque nós estamos criando o fatalismo da correlação de força. Correlação de força você cria, proporciona, e não esse fatalismo. Eu acho que é urgente uma correção de rota na maneira de governar. Essa ideia de vai ampliar a aliança no primeiro turno, amplia no segundo, amplia na transição e amplia no ministério, não dá certo, porque essa amplitude descaracteriza o que eu chamo de uma governabilidade tensionada com base no programa. Nós temos que combater a extrema-direita, combater a velha direita e realizar a plataforma de atendimento do povo. Isso é o sucesso do governo, depende de combinar esses três elementos. E sem ruas, sem enfrentamento, sem polarização, porque há uma questão aí, Daniel, que eu concordo contigo, o problema não é fisicamente a rua, é a postura do governo. O governo tem uma postura de acordão ou de conflito? O governo tem uma postura de enfrentamento ou de paz e amor? Tem que ser de enfrentamento, porque nas condições de neoliberalismo, o piso que a gente pisa é quente. Porque o neoliberalismo quer tudo, não tem limite. Além dos lucros, da mais-valia, da privatização, eles querem que o povo não seja protagonista. Essa é a razão de ser de criminalizar a esquerda, criminalizar o sindicato, deslegitimar o movimento social com essa CPI do MST. Eu queria dar a minha contribuição. Um abraço, Daniel, um abraço, Mauro. Maravilha a presença de vocês dois hoje aqui. Realmente um dia muito chique, com os dois bonitinhos aqui, bonitões, nesse diálogo. Não, tem sido dias bem importantes para nós aqui no Fórum Café, de reflexão a partir de 2013, e hoje a gente puxou a reflexão a partir de 2006 e até antes, sobre esse cenário que a gente vive aqui no Brasil. Nós vamos conversar muitas vezes. Daniel, obrigado. Genuíno, meu mestre, nosso mestre, obrigado. Boa caminhada. Obrigadão, gente. Prazer.